Bom dia, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Saudade dos momentos em que nos encontrávamos às sextas-feiras. Eu imagino que vocês também. Não exatamente por causa de mim, mas por causa de todo um contexto. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que estejamos enfrentando esse momento nos protegendo os nossos familiares e os nossos amigos. E hashtag fique em casa, pessoal. Bom, eu espero também que tenha sido tranquila a nossa discussão de semana passada, que tenha sido possível apreender os conceitos que eu trouxe a partir da nossa última videoaula, que tratou dos indicadores de mortalidade. Hoje nós faremos uma discussão semelhante, também com o esforço de associar o momento que a gente está vivendo, que é o que assola o mundo inteiro, que é a pandemia de coronavírus, para discutir então os indicadores de morbidade. Para começar o nosso debate, uma vez que a gente já tenha falado dos indicadores de morbidade em outros momentos ao longo das nossas aulas até aqui, eu faço questão de relembrar o que significa isso. Bom, qual é a definição de morbidade nesse caso? A gente pode começar afirmando que são importantes indicadores de saúde, é um importante elemento para a análise da situação de saúde de determinado lugar para determinado período e também é importante para avaliar se determinadas medidas funcionaram ou não funcionaram. Vai ficar mais fácil da gente entender mais para frente. Uma definição bem simples é que a morbidade é um termo utilizado para designar um conjunto de casos de determinada doença ou a soma de agravos à saúde que atingem populações de alguma região em dado momento. Vale reiterar, como eu falei com vocês em momentos de discussão nossos em aula, a epidemiologia ela não se preocupa somente com a doença numa perspectiva restrita. Nós ampliamos a ideia de doença e isso inclui também nos preocuparmos com determinados agravos e determinadas situações que são importantes para a saúde pública, como, por exemplo, as mortes por causas externas, acidentes de trânsito, homicídio, casos de violência, que não são necessariamente doenças, mas estão incluídos nessa perspectiva de doença de maneira ampliada, que são considerados agravos, certo, pessoal? Então vamos lá, para que serve? Eu trago, em primeiro lugar, uma definição simples e no próximo slide a gente vê uma aplicação prática. A incidência, para a gente relembrar, é o número de casos novos de determinada doença ou agravo em um intervalo de tempo em dado lugar. Eu posso lançar mão dessa incidência com números absolutos. Na aula de medidas de frequência nós discutimos que fica difícil comparar um lugar com outro ou fazer um acompanhamento ao longo do tempo comparando dois lugares quando a gente lança mão de números absolutos. E a gente vai reforçar essa ideia daqui a pouco. E a prevalência é o número total de casos de uma doença, agravo ou condição, em dado lugar, em determinado momento. Eu peço a ajuda da professora Juliana para nos lembrar que a incidência é uma medida dinâmica que varia segundo condições culturais, sociais, históricas, segundo alterações abruptas de contexto, intervenção de fatores ambientais, início de uma pandemia. Então isso pode influenciar a variação da incidência, o aumento ou a diminuição do número de casos novos de determinadas doenças ou agravos. E nós nunca avaliamos a incidência em apenas um momento do nosso recorte temporal. Nós temos um momento para começar a avaliação e um momento para terminar a avaliação. Já no caso da prevalência, eu peço a ajuda da professora Daniela para nos dizer que a prevalência é uma medida estática e ela representa uma fotografia de determinada situação de saúde, ou seja, eu olho para determinado local e em apenas um momento eu quero aferir qual o número total de casos de determinada doença ou agravo naquele local e naquele momento específico. Portanto, trata-se de uma medida estática, certo? Vamos a um exemplo agora, então, pessoal. Bom, é um exemplo polêmico e que dá um embrulho no estômago, mas é preciso discuti-lo. Petrópolis registrou um estupro a cada 3 dias em 2018, o que significa que nós registramos ou notificamos 141 casos nesse mesmo ano. Se nós pensarmos que a população de mulheres, porque esses são estupros cometidos com mulheres, nós pensamos que a população suscetível então é a população de mulheres, o que seria o nosso denominador. 154 mil mulheres. Isso significa que a taxa de incidência de estupros em mulheres em 2018 foi de 9,15 para cada 10 mil.
Isso permite que eu estime um risco de ser estuprada em Petrópolis nesse ano, consiga fazer projeções para os anos seguintes. É claro que nenhum estupro é justificável, mas eu consigo avaliar se Petrópolis diminuiu ou aumentou o número de casos de estupro, comparando com anos anteriores, ou eu consigo também comparar com outros locais para saber se nossas medidas de saúde pública e de prevenção estão dando certo. Bom, comparando com Nova Iguaçu, por exemplo, foram 18 estupros para cada 10 mil mulheres para esse mesmo ano. Significa dizer que o dobro de casos de estupro em Nova Iguaçu. Claro que muitas variáveis podem influenciar no aumento da diminuição do número de casos. E aí nos permite aferir se as nossas medidas de saúde pública deram certo ou não. Vamos avançar. Como a gente realiza o cálculo é uma preocupação que vem daqui a pouco. Um outro exemplo é essa matéria que eu extraí do jornal hoje mesmo, dia 1º de abril, que foi o dia que eu preparei essa aula. Eu tenho refeito todas as aulas para vocês, para que fique algo bem compatível com o nosso cenário atual. Então, sobe para 241 o número de mortos no Brasil e 6.836 casos oficiais. Se a gente estivesse pensando numa medida de incidência para o Brasil para o ano de 2020, ou seja, nesses 4 primeiros meses, é claro que o primeiro caso não foi em janeiro, foi há pouco mais de um mês atrás, mas se nós estivéssemos pensando em uma incidência para o ano de 2020, é claro, a população suscetível nesse caso seria a população total, porque desse número de casos, eu não sei quem tem 3 anos de idade ou 60 anos de idade. Então eu dividiria esse número de casos novos pela população do Brasil, que está gerando aí em torno de 210 milhões de habitantes. Isso me faria constatar que a incidência de coronavírus no Brasil hoje é de 3,15 para cada 100 mil habitantes, próxima de outros países. Se pensarmos em outras doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, que não é o caso do coronavírus, é claro, mas nós temos a sífilis em gestantes, que em Petrópolis giram em torno disso no ano de 2016, 3 ou 4 casos para cada 100 mil habitantes. Ou se nós pensarmos na leptospirose, que está lá perto de 18 casos para cada 100 mil habitantes em 2018, enfim, nós podemos comparar com outros agravos e podemos perceber a evolução da taxa de incidência na cidade, se aumenta de um mês para o outro, se aqui no Brasil as coisas acontecem de maneira mais brandas, até para nós avaliarmos as nossas medidas restritivas e medidas de proteção. Comparando com outros países, se o nosso isolamento hoje como principal medida e educação da população em relação à higiene das mãos e outros hábitos, se eles estão dando certo. Agora, é claro que para eu identificar casos novos, eu preciso diagnosticar casos novos. E um importante elemento para definição do que será considerado caso novo é ou atender guidelines oficiais e diagnósticos, ou nós definirmos o que seria um caso novo. No caso do coronavírus, nós temos que fazer um teste de PCR, que hoje em dia é feito no Brasil, a partir de coleta de suave, de vias aéreas ou de mucosa oral, e mandar para o laboratório. Esse exame demora algum tempo para ficar pronto e no Brasil, em alguns estados, esses exames só são feitos em casos graves, o que pode sugerir uma subnotificação. Isso acontece no caso do coronavírus, mas poderia acontecer também no caso do estupro do slide anterior. Alguns casos de violência sexual contra a mulher podem não ser notificados pelo profissional da ponta, ou esse caso pode nem chegar na rede de urgência e emergência, na rede hospitalar ou nos serviços de proteção à saúde da mulher. Então, nós temos que atentar para isso na análise das taxas de incidência. Vamos avançar. Aqui eu trago um slide, deixa eu voltar para não ficar sem graça, não perder a graça. Eu trago um slide que mostra como a variação da incidência pode ser dinâmica e responder a mudanças de comportamento, mudanças sociais, mudanças históricas. E eu exemplifico para vocês que com esses dois memes que eu pego do Instagram, um deles diz lá que ela está indo para a guerra sem colete e o outro diz que a acertaram. Bom, é claro que é um meme, é para as pessoas rirem, mas mostra ou é um reflexo de um comportamento dos dias atuais, pelo que eu percebo. Um outro é essa propaganda de uma camisa, que eu imagino que vocês estejam rindo agora, só jogo descalço.
Esse é um tipo de frase, nós já conversamos sobre ela em sala de aula, é um tipo de frase dita por homens, por jovens e por adultos, e que, em geral, ganha eco, não só em vozes, mas em comportamentos. Bom, como é que a gente mede, então? Já que a gente precisa tomar determinadas medidas, como é que a gente mede incidência e prevalência? Vamos relembrar, galera? Então, a incidência a gente mede a partir da divisão do número de casos novos em um determinado período específico, em um determinado local que nós elegermos, pelo total de suscetíveis ou pessoas expostas ao risco. Bom, se eu estou vendo a incidência de dengue, qualquer um pode ter dengue, o meu denominador vai ser representado pela população total. Se eu estou querendo aferir a incidência de uma doença que só acomete homens, eu vou colocar como denominador a população de homens daquele local. Uma doença que só acomete determinada faixa etária, eu vou colocar como denominador a população desta determinada faixa etária. Enfim, eu considero como suscetível aquele que tem a possibilidade de ter o desfecho, seja uma doença ou um agravo. E geralmente multiplico por uma potência de 10 elevado a alguma potência. Então, ou 1.000, ou 10.000, ou 100.000, e assim vai. A prevalência, a única diferença entre um e outro, é que no numerador eu tenho o número total de casos de determinada doença naquele momento. Então, se eu quero verificar a prevalência de doença ou agravo ou comportamento, como veremos à frente. Se eu quero verificar a prevalência de diabéticos, eu tenho que saber o total de diabéticos naquele determinado lugar, naquele período, e dividir pelo número de suscetíveis ou de pessoas expostas à possibilidade de se tornar diabético naquele mesmo período. Também multiplico por 1.000, por 10.000, por 100.000, mas na maior parte das vezes a prevalência se expressa a partir de uma proporção. Então, eu geralmente multiplico por 100. E aí eu consigo perceber que 20% da minha população tem determinado desfecho, como, por exemplo, a hipertensão. Ou 7% tem outro determinado desfecho, como, por exemplo, diabetes. Vamos a alguns exemplos. Começamos por indicadores de morbidade, percentual de homens fumando, segundo capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal. Aqui, na verdade, um agravo, tabagismo, também considerado fator de risco para outros desfechos indesejados na vida e na área da saúde, como infarto agudo do miocárdio, problemas circulatórios, entre outros. Nós percebemos que Porto Alegre é a capital campeã em termos de prevalência, 17% dos homens fumam. Se considerarmos outras capitais, como São Paulo, por exemplo, 16% dos homens fumam. Deixa eu tentar achar o Rio de Janeiro aqui, não sei se vocês já conseguiram achar. Rio de Janeiro, 12% dos homens fumam. Quando a gente compara com as mulheres, percentual de mulheres fumantes, percebemos que esses números são menores, ou seja, as mulheres fumam menos. Isso diz para a gente alguma coisa sobre hábito, sobre comportamento das mulheres em relação à sua própria saúde. E diz também para a gente, ou justifica, o porquê, talvez, da incidência de infarto agudo do miocárdio, acidentes vasculares, serem eventualmente, isso não é uma afirmação, serem eventualmente maiores em homens. A gente pode constatar ou então confirmar essa informação lá no Tabinete. E, para complementar, como foram calculados esses dados? Bom, o número de fumantes segundo gênero, então o número de homens fumantes naquela capital, população daquele gênero naquela capital. População daquele gênero com mais de 18 anos, certo, pessoal? Porque o que está no numerador é isso, multiplicado por 100. Vamos a mais um exemplo. Continuando aqui no tabagismo, nós podemos discutir novidades em termos de comportamento. E aí vem para o debate os dispositivos eletrônicos de fumar, ou para fumar, são os DEFs. O cigarro eletrônico, ou vapor, como o pessoal tem chamado. Essas novidades acontecem o tempo inteiro na saúde pública e nos fazem
ressignificar o nosso posicionamento em relação a determinados hábitos e comportamentos. Ainda não temos uma legislação específica para esse tipo de dispositivo no país, até então ele é proibido, a sua utilização é proibida, mas não há uma legislação que regulamente o uso dentro de restaurante ou fora de restaurante, dentro de boate ou fora de boate. Nós sabemos também, a partir de alguns estudos que vêm sendo publicados recorrentemente, que existe um potencial de toxicidade tanto para o fumante ativo, que utiliza esses dispositivos, também para o fumante passivo, para aquele que compartilha o mesmo ambiente. E esse potencial de toxicidade pode variar segundo as substâncias que são colocadas no fluido que é utilizado para gerar o vapor, que pode ser o próprio usuário que manipula, inclusive. Então, essa mudança pode pescar adolescentes que estavam diminuindo a prevalência de tabagismo no Brasil ao longo dos anos, e ela pode voltar a aumentar se nós considerarmos que o dispositivo eletrônico de fumar a gente pode considerar um tabagista, um usuário desse tipo de dispositivo. Bom, um outro indicador interessante é o excesso de peso, tendo como parâmetro o IMC, o índice de massa corporal. Quem tem o IMC acima de 25 tem sobrepeso, e depois tem outras categorias, que são obesidade grau 1, grau 2 e obesidade mórbida. Mas a partir de 25 a pessoa já é considerada com sobrepeso. Essa proporção, essa prevalência indica aqueles que têm sobrepeso ou obesidade, ou seja, a partir de sobrepeso. E mostra pra gente que em algumas capitais, 2/3 da população tem sobrepeso ou obesidade, como o caso de Porto Alegre, Rio Branco, e outras, Belém, Manaus e por aí vai. Campo Grande tem 60% da sua população masculina com sobrepeso. Se nós pegarmos o caso das mulheres, por exemplo, percebemos também que esses números são menores, ou seja, a capital campeã é o Rio de Janeiro, com 58% das mulheres com sobrepeso. Mas se a gente mastigar um pouco esse dado e fizer um recorte, lembra daquela aula de epidemiologia descritiva que diz que os estudos epidemiológicos, para aumentarem em termos de qualidade, lançam mão de componentes da variável pessoa, lugar e tempo? São componentes da variável pessoa: idade, escolaridade e sexo ou gênero. Vamos lá, se a gente fizer um recorte por faixa etária, percebemos que as mulheres tendem a fazer mais atividade física ao envelhecer, tendem a aumentar o seu IMC ao envelhecer, assim como os homens. Mas quando a gente faz esse recorte por anos de escolaridade, que nesse caso pode ser proxy de renda, quanto menos anos de estudo, entende-se que pior a posição ocupada na escala produtiva, piores os rendimentos e piores as condições de vida, é claro. Nós percebemos que homens com menos anos de estudo tendem a ter uma proporção, uma prevalência menor de sobrepeso e obesidade. Vejam só, homens com 12 anos ou mais têm 49,6% de prevalência. Homens de 0 a 8 anos, 60,1% de prevalência. Isso se repete, esse padrão se repete também no caso das mulheres. Se as mulheres com 12 anos ou mais de estudos têm 44,4% de prevalência de sobrepeso e obesidade, de 0 a 8 anos, 63,9% das mulheres têm essa prevalência. E isso se repete e vem aumentando ao longo dos anos como resultado de uma mudança no comportamento que tem sido construído histórica e socialmente. Essas mudanças incluem mudanças alimentares, é claro, além de um sedentarismo que tem aumentado cada vez mais, além da incorporação de alimentos ultraprocessados, industrializados, riquíssimos em carboidratos, em gorduras hidrogenadas e por aí vai. Eu indico então que vocês assistam esse documentário, se vocês nunca tiverem assistido, que se chama Muito Além do Peso. Um documentário muito interessante que discute a mudança desse comportamento alimentar, desse padrão alimentar, o que muda também o perfil de mortalidade. E isso vem sendo construído desde a infância. Vejam só, estima-se que uma criança brasileira passa 5 horas em frente à TV. Tem vários estudos que fazem uma relação entre tempo de tela e sobrepeso e obesidade. Caminhando, nosso próximo indicador é um indicador de atividade física, na verdade como um fator
positivo, um comportamento positivo, entendido como um ajudante na diminuição de morbimortalidade. E aqui nós definimos certos parâmetros. Nós entendemos que a atividade física no tempo livre é equivalente a pelo menos 150 minutos de atividade de intensidade moderada ou de 75 minutos de atividade física, quando essa atividade é de intensidade vigorosa, certo? Então, 150 minutos de atividade moderada, como no caso de uma caminhada rápida, por exemplo, ou uma corrida, crossfit e outros exemplos de atividade física vigorosa. Esses números são semanais, 150 minutos por semana de uma ou 75 minutos por semana de outra. Vamos lá, se a gente avalia, por exemplo, no caso dos homens, aí percebemos diferenças em termos de comportamento. Isso é uma medida de prevalência. Nós percebemos que a prevalência de prática de atividade física em homens jovens, de 18 a 24 anos, 50%, de 25 a 34, 45%, esse número vai diminuindo até chegarmos em 24,4% de homens de 65 anos ou mais. No caso das mulheres, há uma inversão dessa tendência. Nós percebemos que as mulheres tendem a fazer atividade física quando envelhecem, a se manterem em números pelo menos equivalentes às faixas etárias anteriores. Talvez o que reforçaria é um maior cuidado com a saúde e a manutenção de um padrão. Nós conseguiríamos entender, por exemplo, que precisamos estimular que as mulheres façam mais atividades físicas enquanto são adultas e jovens. Se entre os homens 50% de prevalência de atividade física entre 18 e 24 anos, entre as mulheres 34,4%. Nós podemos entender que isso também é resultado de uma construção histórica e social. Talvez mulheres não sejam estimuladas, meninas, a praticar esportes desde novas, pelo menos não na sua totalidade. Quando a gente utiliza o recorte de escolaridade, percebemos também que quanto mais anos de estudo, maior a chance de um homem ou de uma mulher praticar atividade física. Vejam só, se entre os homens de 0 a 8 anos de estudo, 28% de prevalência de atividade física, 28% praticam atividade física, 12 anos ou mais, 56% praticam atividade física. Entre as mulheres, esse número para 0 a 8 anos de estudo, 19%, 12 anos de estudo ou mais, 39%. Ou seja, quanto mais anos de estudo, melhores as condições para a prática de atividade física. Por que isso, talvez? Talvez hajam diferenças em termos de acesso ou de possibilidade para a prática de atividade física. Eu trago essas duas fotos para fazer um debate interessante de que não é impossível realizarmos atividade física a julgar as condições sociais, mas é claro que é diferente. É difícil uma empregada doméstica chegar na sua casa e ter que fazer atividade física, sendo que ela às vezes tem que subir uma escadaria, às vezes tem que pegar condução para ir para um local onde é mais fácil fazer atividade física. E uma pessoa de classe média pode, por acaso, se matricular numa academia de crossfit e fazer crossfit. Trago como referência esse estudo que reitera essa informação, uma correlação entre classe social e prática de atividade física, para que nós, como profissionais de saúde, não façamos a mesma orientação sem levar em consideração classe social, local de moradia, território. Como é que eu falo para alguém lá no Complexo da Maré caminhar de noite, como eu já usei esse exemplo para vocês em aula? Vamos lá. E aqui um vídeo, eu não sei se vai começar automaticamente esse vídeo, para fazer uma conexão com o momento atual, né, pessoal? Tem gente que dá um seu jeitinho de fazer atividade física independente das circunstâncias, né? O que é muito interessante. Bom, todo mundo isolado, em quarentena, mas o amigão aí tá dando um jeito de orientar a rapaziada a fazer atividade física. Como sabemos dessas informações? Todos esses últimos slides com dados de prevalência foram extraídos do Vigitel de 2018, são dados bem atuais. Vigitel, já falei sobre ele com vocês, mas eu reforço que é um inquérito telefônico feito nas capitais brasileiras que estima a frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco, proteção, ou seja, divide por idade, por anos de estudo, escolaridade,
tabagismo, consumo de refrigerante, prática de atividade física, consumo de legume, padrão alimentar e várias outras coisas, assim como a prevalência de doença crônica, prevalência de hipertensão, de diabetes. É um estudo bem interessante, ele é feito de tempos em tempos no Brasil para nos ajudar a formular políticas públicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores de risco e de proteção. Vamos à frente. Alguns outros indicadores, aqui no caso, o indicador de doença transmissível, eu trago essa tabela só para mostrar para vocês que a depender da população, ou seja, a população que geralmente compõe o meu denominador, um caso só pode representar uma incidência de 14,2 para cada 100 mil habitantes. A população de Goiás é bem menor do que a de São Paulo. 2.700 casos representam em São Paulo uma incidência de 23,4 para cada 100 mil habitantes e apenas um caso em Goiás representa uma incidência maior do que a metade desse número, 14,2 para cada 100 mil habitantes. Para a gente sempre lançar mão do cálculo do indicador para não usarmos como referência o número absoluto, podemos nos enganar. Vamos à frente. Como foram calculados esses dados? O número de casos de sarampo confirmados para determinada cidade em determinado momento e a população residente em cada estado, multiplicado aqui nesse caso por 100 mil. Para a gente chegar ao nosso final, caminhamos para o final, mais um exemplo de indicador de incidência, nesse caso de HIV. Bom, a taxa de detecção ou de incidência para cada 100 mil habitantes de AIDS, ou seja, já da síndrome, não é a taxa de diagnósticos de pessoas vivendo com HIV assintomáticos, aqui no caso já é a manifestação da síndrome, no ano de 2017, se eu não me engano, galera, não coloquei aqui, mas se eu não me engano 2017 que é o último dado disponível. Nós podemos avaliar a partir da incidência ao longo dos últimos anos que a incidência entre homens vem aumentando dos últimos, desde 2012, dos últimos 8 anos para cá, essa incidência vem aumentando e ela segue aumentando, mostrando um padrão de crescimento, o que pode sugerir uma mudança de comportamento desse grupo populacional. Implicaria, então, uma formulação de política pública direcionada para a retomada de hábitos de prevenção e talvez distanciamento de hábitos de risco. Dependendo da faixa etária, a gente percebe um aumento também ou manutenção da incidência. A não diminuição da incidência preocupa, é claro. Percebemos uma leve oscilação na faixa etária entre 15 e 24 anos, mas a manutenção dessa incidência em números altos preocupa bastante também. E aqui um recorte por escolaridade, como eu falei anteriormente, como proxy de renda, vejam só. Em 2018, mais de 40% dos casos eram em pessoas com ensino fundamental incompleto ou completo, pessoas que ainda não tinham ensino médio. Apenas 9% dos casos eram em pessoas com superior completo, ensino superior completo. Então, também a classe social como mediadora da elevação ou não da incidência de doenças transmissíveis, nesse caso uma infecção sexualmente transmissível. Então, agora vamos trabalhar um pouco, então, pessoal. A gente pratica, eu trago para vocês informações fresquinhas do plantão. Temos aqui uma tabela que diz o número de casos novos, a população e o número de mortes da Espanha, Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Eu gostaria que, por favor, vocês calculassem a taxa de incidência de cada país, com base na nossa última aula passada, calculassem a letalidade de cada país e explicassem com as palavras de vocês as diferenças entre esses 4 cenários, o que justificaria uma incidência maior ou menor em determinado lugar ou uma letalidade maior ou menor em determinado lugar. Ok? Galera, eu gostaria que vocês fizessem isso em grupos de PSF. Então, vocês vão se comunicar por WhatsApp em cada grupo de PSF e vão fazer o upload. Cada um, vocês podem fazer o documento juntos, elaborar juntos as justificativas, mas cada um de vocês vai fazer o upload aqui, vai enviar a tarefa para mim aqui no Moodle, tá?
Bons estudos para vocês. Espero que tenham um ótimo final de semana e até breve, pessoal.